Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um tema super esperado pelas mães de dois, que é sobre a relação entre os irmãos e como lidar com o mais velho na chegada de um bebê em casa. Então, em primeiro lugar, vamos começar do início, que é durante a gestação. A gente precisa ter muito cuidado de qual vai ser o nosso discurso e quais as expectativas que a gente vai alimentar no irmão mais velho. Muitas vezes a gente acaba dizendo que ele vai ganhar um irmãozinho, que vai ser o melhor amigo, que eles vão brincar muito. E aí, quando o bebê nasce, é um bebê que ainda não caminha, que ainda não come, que não consegue correr atrás dele, não consegue segurar os brinquedos para interagir e acaba gerando uma frustração no irmão mais velho. Então a gente precisa já ir preparando durante a gestação que vai chegar um irmãozinho, mas que vai ser um bebezinho e eu acho que a gente precisa trabalhar muito mais na interação deles em relação aos cuidados com o bebê, em preparar o mais velho para isso, do que ficar incentivando que eles brinquem muito juntos e que eles interajam muito, porque isso vai demorar a acontecer. Então, a dica que eu dou desde agora é que a gente já faça o mais velho se sentir parte daquilo, se sentir parte dessa mudança da família, desde a gestação, dependendo da idade da criança, que a gente permita que ele participe das escolhas, que ele entenda o que está acontecendo e quando o bebê nasce da mesma forma, que a gente deixe o filho mais velho cuidar do bebê também, deixe pegar, deixe encostar, porque o que acaba acontecendo muitas vezes são famílias, são mães que não deixam o irmão mais velho encostar no mais novo, por medo que vá machucar ou que vá sujar. E tudo isso, tendo um cuidado, a gente sabe que não vai acontecer, que é muito melhor a gente deixar o irmão encostar, pegar no colo o bebezinho com o nosso auxílio, se for preciso, do que deixar ele sem poder encostar, sem chegar perto do irmão, que com certeza vai alimentando uma raiva e vai alimentando sentimentos ruins do irmão mais velho com o bebê. Em relação ao parto, nós inclusive escolhemos um parto domiciliar da Clara, que é a nossa segunda filha, muito também para que a Maria pudesse participar desse momento, porque eu acho bem delicado a escolha e como os pais vão lidar com esse momento do parto, dependendo da idade do filho mais velho, que vai ter que ficar em outro lugar ou com outras pessoas para que o bebê possa nascer. Eu, aqui na nossa família, não queria que a Maria ficasse longe de nós, porque ela nunca tinha ficado, e que quando ela voltasse a nos encontrar, ou quando nós voltássemos para casa, nós tivéssemos um bebê, nós tivéssemos um integrante a mais da família. Eu queria muito que ela participasse do parto, que ela entendesse, que ela visse a irmã nascer, que ela pudesse realmente compreender o que estava acontecendo e como era a chegada da irmã, e foi o que aconteceu. Então nós optamos por um parto domiciliar, para que a Maria pudesse participar do nascimento da Clara e pudesse entender melhor. Então é muito importante que os pais decidam com calma e com sabedoria como vai ser esse momento da chegada do irmão mais novo e como vão lidar com o irmão mais velho, quem vai cuidar e o que vai acontecer. Outra dica que nós fizemos aqui em casa e que algumas pessoas não concordam, mas eu acho que depende muito de quem é o irmão mais velho, de como é essa criança e da idade da criança, foi trazer um presente junto com a Clara para Maria. Então, assim que a Clara nasceu, ela trouxe um presente que nós tínhamos escolhido para Maria. Nós decidimos isso porque a Maria realmente era bem pequena, ela ia fazer 2 anos. Ela é uma criança que gosta muito de dar presentes, receber presentes, e aí vai depender muito da linguagem de cada criança, da comunicação e da linguagem de amor, da forma de manifestar amor dessa criança. E a da Maria é muito dos presentes, ela adora escolher presentes para os outros e adora receber presentes. Então nós usamos essa ferramenta de dar um presente da Clara quando nasceu para Maria. Outra coisa é depois do nascimento a gente entender os sentimentos da criança e respeitar esse momento. Eu não gostava, me incomodava muito as pessoas que chegavam na nossa casa quando a Clara nasceu, já falando sobre ciúmes e já perguntando para Maria sobre ciúmes.
Ela tinha 2 anos e ela ainda não sabia o que era ciúme. E é claro que é muito importante a gente ir ao longo do tempo ensinando a criança a nomear os sentimentos e a acolher e a lidar com esses sentimentos. Mas um bebê muito pequeno, de 2 anos ou menos de 2 anos, ainda não sabe o que é tudo isso e ainda não sabe o que está sentindo. Então eu não vejo necessidade da gente já chegar com essa pressão, perguntando sobre ciúmes e falando sobre ciúme. Como eu disse, a Maria recebeu a Clara de uma forma muito tranquila, mas não é fácil. Eu quero inclusive mandar um abraço para as mães que estão passando pelo segundo puerpério, porque é muito difícil, é muito complicado para nós. É praticamente impossível a gente não se sentir culpadas, porque é um luto da mãe que nós vivemos pro primeiro filho. Nós não seremos mais aquela mãe, nós não teremos mais todo o tempo para dar atenção pro primeiro filho como nós dávamos, e nós também jamais conseguiremos ser pro segundo filho a mãe que nós fomos pro primeiro. E isso pesa muito, é muito difícil o nascimento de um segundo filho. A gente precisa lidar com essa culpa, a gente precisa lidar com esses sentimentos e se desprender dessa necessidade de querer ser a mesma mãe para os dois, porque isso não vai acontecer. A gente precisa entender que pessoas são diferentes, filhos são diferentes, e nós vamos tanto amar quanto nos comunicar e nos relacionar de formas diferentes com cada filho. Aqui em casa também, logo que a Clara nasceu, a Maria iniciou o processo de desfraude. Então foram momentos bem difíceis de eu estar sozinha com as duas, amamentando a Clara e precisar levar a Maria no banheiro. Era bem complicado, a gente se sente realmente muito perdida e é preciso muito apoio, é preciso entender que essa fase vai passar e principalmente saber ter esse olhar para as necessidades de cada filho. O filho mais velho, ele vai buscar aceitação, como todos nós buscamos em todos os momentos da vida, e ele vai ter atitudes para buscar atenção, para buscar ser aceito, e aí cada criança vai agir de uma forma diferente. Alguns vão retroceder nos processos de desfraude ou de sono. Aqui em casa a Maria voltou a acordar durante a madrugada, logo que a Clara nasceu. Outros vão ser mais agressivos, outros vão gritar mais, então depende de cada filho, a gente precisa entender o que está por trás desse comportamento. E aí é muito importante que nós tenhamos um tempo com cada filho, principalmente com o filho mais velho, porque o bebê geralmente já vai mamar no peito, vai demandar mais atenção da mãe e a gente vai ter essa necessidade de ficar mais tempo junto, mais em contato. Então é preciso que a gente se preocupe em ter um tempo com o mais velho, seja alguns minutos do dia, pode ser um banho sozinho com o filho mais velho, mas que a gente tenha esse momento e que a gente explique para a criança. Às vezes a gente está amamentando e ele está ali pedindo atenção ou ele está derrubando alguma coisa, sendo agressivo, a gente explica, filho, eu entendo que você quer a atenção da mamãe. Falta 1 hora para chegar ao nosso momento especial do dia, que somos só eu e você. Então é importante para a criança saber que esse momento vai acontecer e que ela pode esperar por isso. E aí a gente precisa escolher as prioridades, de repente, quem tem ajuda em casa, maravilhoso, quem tem uma rede de apoio melhor, ótimo. Ou às vezes comprar uma comida congelada para o almoço, para o jantar, e ir criando essas lacunas, ir criando espaço no nosso dia para que a gente dê atenção para os dois filhos das formas que eles precisam. Outra coisa que a gente precisa ouvir, mesmo que doa um pouquinho, e que a gente precisa entender, é que apesar de nós querermos muito, pode ser que os nossos filhos não sejam amigos, que eles não sejam melhores amigos, como a gente espera. Porque eles são pessoas, e pessoas se relacionam de formas diferentes e nós não temos esse poder de escolher com quem os nossos filhos vão se relacionar e de escolher como vai ser a relação. A gente precisa ensiná-los na convivência deles a irem convivendo com diferenças, a irem convivendo com pessoas de uma forma geral. É nessa relação que a gente vai conseguir ensinar o nosso filho a se relacionar com outras pessoas do mundo. Que apesar das diferenças precisa existir respeito,
que apesar da raiva precisa existir diálogo, precisa existir respeito também. E pode ser que eles sejam muito amigos, pode ser que eles tenham muita intimidade, pode ser que eles tenham muitas coisas em comum, mas pode ser também que eles tenham uma relação de respeito depois que crescerem. E é isso que a gente precisa cultivar e se desprender dessa expectativa que eu sei que todas nós temos de que os nossos filhos sejam melhores amigos. Algo muito legal que a gente pode fazer também na chegada de um irmãozinho é ir recordando o filho mais velho de quando ele estava naquela época. Porque às vezes o filho mais velho quer atenção, quer a mesma atenção que o filho mais novo. E aí a gente precisa ir lembrando, né? Filho, quando você tinha essa idade, você também mamava o dia inteiro. Ou você também precisava de ajuda para isso e para aquilo. Agora você consegue fazer. Com muito cuidado para não dizer para o filho mais velho que ele não precisa mais de colo ou que ele não precisa mais de ajuda em nada, porque geralmente ainda é uma criança ou às vezes ainda é até um bebê e a gente precisa de colo até na vida adulta, então a gente tem que ter muito cuidado para não falar isso para o nosso filho, porque ele precisa sim, ele tem as demandas dele também, mas é legal que a gente recorde ele de quando ele tinha a idade do irmãozinho e que ele precisava das mesmas coisas, que ele vivia as mesmas coisas com o papai e com a mamãe. E é bacana também que a gente valide esses sentimentos da criança, que a gente mostre que nós entendemos isso, que ter um irmão é muito legal, mas que às vezes também é chato, que às vezes ele pode estar sentindo saudade de ter o papai e a mamãe só para ele, e isso é normal. A gente pode lembrar também de alguma recordação nossa com os nossos irmãos para exemplificar que a gente também não gostava quando acontecia algo, que a gente também às vezes desejava o pai e a mãe só para nós e acolher esses sentimentos da criança. E uma ferramenta muito legal que a gente usa bastante aqui em casa é ressaltar as atitudes boas do irmão. Aqui, por exemplo, a Clara, que é a mais nova, tudo que ela vai comer ou tudo que ela ganha, ela sempre guarda para Maria. Ou o espaço à mesa, ela sempre guarda, ela sempre marca para Maria. E a gente vive mostrando isso para Maria. O que a maninha guardou para ela, o que a maninha comprou ou ganhou pensando nela, do lugar que a Clara reservou para ela. É legal que a gente mostre para o irmão e crie essa aproximação para ele ver, para ele se sentir amado pelo irmão mais novo e poder enxergar essas atitudes boas com ele. Agora o assunto que as mães de 2 ou de 3 filhos mais querem saber é como reagir em relação às brigas dos irmãos. Porque elas vão acontecer, não existe irmãos que não briguem, isso a gente também precisa entender. Por maior ou menor que seja a diferença de idade, por vários motivos, vai existir briga, vai existir conflito e a gente precisa não ser juiz dessa briga. Independente da idade das crianças, da diferença de idade, a gente não pode entrar na briga querendo encontrar culpado ou querendo julgar o que está acontecendo. O ideal é que a gente deixe os irmãos se resolverem sozinhos, que a gente não permita agressão. Então, a gente toda vez que acontecer de um tentar bater no outro, a gente precisa parar, interromper o que está acontecendo e explicar que nessa casa ninguém bate ninguém e que não é permitido bater. E aí vai depender muito da idade de cada criança. Quando os dois são pequenos, por exemplo, a gente precisa não deixar eles se baterem, não deixar ter agressão, afastar um do outro e não precisa ter muito discurso. Às vezes eles estão só disputando algum brinquedo ou o mais novo babou no brinquedo do irmão mais velho, destruiu alguma coisa que o mais velho estava montando e para eles isso é muito sério. Uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, os brinquedos são o mundo deles. Então a gente precisa respeitar que isso é muito sério, que isso é difícil para ele lidar. E aí a gente pode só afastar os dois, explicar que bater não é permitido. E o que a gente pode dar é alguma ferramenta para a criança fazer, para a criança usar, quando sentir raiva do irmão ou qualquer outra raiva que possa sentir. Então a gente pode dizer que a criança pode ficar num cantinho dela, pode criar um cantinho da calma, que o irmão não possa ir lá, que seja só dele para se acalmar. Ou a gente pode ensinar alguma respiração,
ou pode explicar que a criança pode bater forte no chão com os pés, qualquer ferramenta para que ele possa usar quando sentir raiva e não agredir, não bater no irmão. Outra coisa que a gente pode fazer também, principalmente com crianças mais velhas, é ensinar a olhar para o sentimento do outro. É perguntar para a criança o que você acha que o seu irmão está sentindo agora que você quebrou o brinquedo dele ou que você tirou o brinquedo da mão dele sem pedir. E aí a gente vai ir trabalhando sobre empatia com essa criança, que ela vai usar em todas as relações da vida e não só com o irmão. E a gente vai ensinando ele a sempre pensar no que o outro está sentindo depois daquela atitude da criança. E o que nós precisamos entender é que a gente precisa conversar com o filho, tanto mais velho quanto mais novo. É muito importante que mesmo que o filho mais novo seja um bebê, tenha 9 meses, a gente precisa afastar os dois, conversar com o mais velho, bater não é permitido. Eu entendo que você fique chateado, que você sinta raiva porque o seu irmão estragou o seu brinquedo ou porque ele pegou o seu brinquedo. E é muito legal que o irmão mais velho veja que nós damos a mesma consequência para o bebê. Mesmo que o bebê não vá entender, a gente precisa dizer, olha, eu entendo que você queira brincar, pegar o brinquedo do irmão, mas vocês não podem se machucar, você não pode puxar o cabelo do seu irmão e você não pode pegar o brinquedo sem pedir. Vocês precisam se entender. E quando nós somos solicitados, porque vai acontecer de às vezes eles não conseguirem se resolver sozinhos, mesmo que não haja agressão, pode ser que eles venham pedir a nossa ajuda e nós precisamos estar ali, mas a gente não pode ficar procurando quem é culpado, e sim procurar a solução. Como eles juntos vão resolver aquele problema que eles têm ali, como eles vão resolver aquele conflito e deixar que eles se entendam. Então todas essas dicas vão facilitar para que a gente consiga criar uma relação saudável entre os nossos filhos, entre os irmãos, para que a gente consiga auxiliar esse processo do mais velho de entender a chegada do irmão mais novo. Mas nós precisamos principalmente nos desprender dessa expectativa de que eles sejam melhores amigos, de que a relação seja sempre maravilhosa, porque as brigas vão acontecer. Pode ser que eles cresçam e que eles não sejam nem amigos, mas eles precisam ter uma relação de respeito. E a gente precisa ensiná-los, dar ferramentas para que eles consigam se entender. E principalmente nós precisamos conhecer cada filho, entender que cada um vai ter demandas diferentes, vai precisar de uma relação diferente nossa e que a gente não pode entregar para os dois a mesma coisa, as mesmas atitudes, porque a gente vai estar sempre privilegiando um e não atendendo o outro, porque eles são pessoas diferentes, por mais que sejam muito parecidos, até gêmeos são muito diferentes e vão ter essas necessidades diferentes nossas. Então a gente precisa entender, a gente precisa acolher que às vezes o que cada um queria era ter os pais só para si, era ser filho único, e a gente precisa explicar toda a situação, que nós também sentimos isso, que é normal esses sentimentos que às vezes a gente considera ruins, mas que a gente vai auxiliá-los a lidar com tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de compartilhar esse vídeo com outras famílias que estejam passando por essa fase da chegada do filho mais novo, da chegada de outro filho, ou que já tenham 2 crianças em casa, 2 adolescentes. Lembrem de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal. Um beijão e até o próximo!